Sejam bem-vindos ao mundo de regeneração. Sintam-se em casa, sintam-se no seu mundo. Hoje com mais uma leitura do livro Transição Planetária, do Divaldo Franco. Isso. Estamos já no capítulo 11. E se você quiser acompanhar os outros capítulos também, caso você esteja passando por aqui pela primeira vez, é só ir nas nossas playlists e lá você vai encontrar a playlist Divaldo Franco Transição Planetária, com todos os capítulos já lidos até agora. E também dá uma olhadinha na descrição, nos primeiros comentários, porque daqui a pouquinho vamos colocar o link para você clicar e ir direto para a playlist com toda a leitura lá. Isso, e agradecemos a você que tem nos acompanhado então. Se você está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro sempre que estrear um vídeo novo aqui no canal, tá ok? Então, capítulo 11, Aprendizagem Constante, continuando a leitura e o estudo do livro aqui. Mergulhado na psicosfera densa das aflições humanas, a região em que operávamos permanecia terrificante, embora o dia estuasse de luz e o céu azul turquesa. Sem nuvens, estivesse em deslumbrante reação da claridade do sol. A presença da tragédia colossal estava dominadora na paisagem de destroços. Lembrando, né, para quem está chegando agora no nosso canal, que esse livro se trata de irmãos socorristas, espíritos de uma colônia astral que vão até a região aqui no globo terrestre onde houve o tsunami da Indonésia, e ali prestam socorros às vítimas depois de toda essa tragédia. Isso, e as pessoas removiam os montes de entulho tentando encontrar os cadáveres dos desaparecidos, agindo como desmentados, sem rumo. Numa das barracas de emergência hospitalar, a movimentação de espíritos encarnados e desencarnados era muito grande. Encontrava-se, engraçado, convivendo ali, né? Os encarnados e os desencarnados ali, tudo junto, fazendo o mesmo trabalho, né? De busca das pessoas, no caso dos vivos procurando os corpos, né? E os espíritos procurando fazer o desligamento do espírito com o corpo físico, ajudando, né, os espíritos que estavam perdidos ali. Com a única diferença que nem todos os encarnados viam os espíritos dos desencarnados, né? Isso. Encontrava-me em observação quando veio até o nosso mentor uma senhora desencarnada com traços do norte da Europa. Remanescente da última jornada terrestre, veio pedir ajuda. Sintetizou a rogativa informando que o neto, jovem de 25 anos, visitava a região com frequência, acompanhado de amigos do seu país, para desfrutarem das regalias do prazer que ali eram concedidas em larga escala aos seus visitantes. Portador de caráter vil, usuário de drogas químicas, atraía as jovens inexperientes e sonhadoras locais pelo porte atlético e pela habilidade no surf, em que se destacava no meio de todos. Em razão desses requisitos, tornava-se um conquistador insensível, que se comprazia em corromper as vítimas, empurrando-as para a drogadição e o comércio carnal. Financiava as viagens de algumas interessadas em aventuras e comercializava-as com a organização de mafiosos que as transformavam em escravas do sexo e em outros países por onde circulavam. Logo, porém, as moças delubriadas chegavam às cidades nórdicas da Europa, tomavam-lhes os passaportes, explicavam-lhes que teriam que pagar os empréstimos das passagens e de tudo o quanto a partir dali lhe fosse oferecido. Ele fazia esse comércio de pessoas, comércio de mulheres para aproveitar-se delas, né? O tipo exótico das moças, quase adolescentes, em relação aos padrões europeus, na maioria fascinava a clientela viciada, e quando se dava conta era demasiado tarde para qualquer providência salvadora. Já se tornara habitual a conduta infame em que se comprazia, mas era seu neto, o infeliz, por quem rogava socorro. A avózinha, pois era o espírito que pedia ajuda, tentara inspirá-lo a mudança de comportamento, mantivera reiterados encontros na esfera dos sonhos, que legal que aqui fala durante os sonhos, né? Que é onde encontra
tanto dos nossos mentores, anjos da guarda, ou entes queridos que já desencarnaram, ou até mesmo para estudo, como a gente já comentou aqui, né, em outros capítulos. A avó tentava conversar com o neto, ajudá-lo durante esse período do sono, em que o espírito dele se desprendia. Isso. E ela fala que não houve nenhum resultado saudável nessas viagens astrais, né? Comovendo-se, silenciou ante o benfeitor atento e completou: estou informada por espíritos generosos do labor que o nobre amigo vem realizando com a sua equipe, e embora trate de um caso especial, suplico a ajuda possível. Ele encontrava-se no Hotel X na hora do sismo e foi arrebatado pela onda gigante, que o carregou com o edifício em desmoronamento. Ficaram ali quase soterrado no entulho e só agora, vários dias após, foram encontrados ainda com vida. Olha, foi encontrado ainda com vida. E conduzido à emergência naquele improvisado hospital erguido por estrangeiros. Dr. Charles convocou-nos, a nós, a mim e ao Oscar. É Oscar, né? Pode ser, vamos chamá-lo de Oscar. Fica, né, mais fácil. Isso até porque não tem um acento aqui, né, Oscar, né? Vamos... O Oscar seria a pronúncia, acho que da língua inglesa, né? Igual o prêmio, o Oscar. Isso. Vamos chamar ele de Oscar. De Oscar. Para que se acompanhássemos enquanto os demais prosseguiram no afã estabelecido. Quando chegamos ao centro cirúrgico, observamos muito atendidos em estado grave. Tinham vários em estados graves ali, não só ele. Colocado no aparelho para estudos computadorizados, os médicos concluíram pela delicadeza do seu quadro. Encontrava-se em coma, com uma vasta área cerebral comprometida pelos traumas cranianos sofridos, pelos golpes do desmoronamento da construção e pelo choque do paredão de água. Imagine a pancada que, né, apesar de ser água, era pancada. E ele ali foi encontrado ainda vivo, né? Então, ele está ainda vivo e a avó veio pedir essa ajuda. O Dr. Charles observou e explicou à anciã: nosso jovem encontra-se muito gravemente afetado, sem a menor possibilidade de recuperação. Os largos dias em que esteve sem assistência de qualquer natureza, porque ele ficou vários dias, né, sobre os destroços ali, né, os escombros, comprometeram também outros órgãos, e a bomba cardíaca destrambelhou sob o esforço exaustivo, tendo ocorrido nesses períodos 2 paradas cardíacas que comprometeram o seu cérebro em razão da anoxia decorrente. O mais grave, acentuou, é a sua condição espiritual. Mais grave ainda que tudo isso da saúde seria depois, né, que ele desencarnasse. Vimos o espírito ainda preso ao corpo, debatendo-se nas mãos fortes de 2 adversários cruéis, que o silenciavam com vergastadas, ao mesmo tempo em que o ódio se deteriorara e absorvido pelo organismo da vítima, especialmente por intermédio do chakra cerebral, solar e o cardíaco, afetando e debilitando o debilitado coração. Um deles, cujo semblante era de uma caraça demoníaca, ameaçava: morrerás, infame! Nós te queremos aqui, quanto antes, para punirmos pelo mal que fizeste às nossas filhas. Ele não tinha desencarnado ainda e eles já estavam, os espíritos já em cima dele ali para tentar, já querendo ele, né, vamos dizer assim, depois que ele viesse a desencarnar, né? E certamente pais das meninas que eles exploravam, né? Sim, pais isso mesmo. Desencarnados delas. Como podes destruí-los no comércio da carne, utilizando-te da sua ignorância, para que fruas prazeres insaciáveis na tua doença moral? Nunca te perdoaremos por invadir nossos lares e desgraçares aqueles a quem amamos. Se houver justiça divina, nós seremos os seus intermediários e aplicaremos conforme os fazes com as suas vítimas. Estrondosas gargalhadas de loucura faziam acompanhar a cada acusação. O outro o estorteava à medida em que também o acusava. Estrangeiro maldito, abutre infeliz que degrada todos aqueles que passam pelo teu caminho de misérias. Estavam bem revoltados, né, esses espíritos. Porque somos pobres, pensa cinicamente que podes corromper as nossas meninas, levando-as para a escravidão nas tuas terras? Pagará pelos seus crimes como nunca poderias imaginar, porque dispomos de outro poder que não tens, miserável. E continuas exprobrações que eram enunciadas entre dentes riados e mãos agitadas em atitudes agressivas. Outros também apresentavam queixas acusatórias, cercando o ditoso com as suas faces transtornadas, o que lhe produzia infinito pavor, levando-os a debater-se em prantos e contínuos desfalecimentos. Surpreso, olhei para o mentor, que me explicou:
Nossos irmãos estão tentando matá-lo, isto é, procuram impedir que o senhoreis do corpo, intoxicando com as vibrações do ódio o órgão cardíaco, até o mesmo cessar de pulsar. Ou seja, tudo isso que eles estavam fazendo ali, iam fazer com que ele acabasse morrendo. Olha pra você ver. Que acabava refletindo no corpo físico, né? Mais ainda do que ele já estava no estado grave dele. Né? No seu estado atual de fraqueza, não suportará por mais tempo as digestões... É isso mesmo. Não suportará por mais tempo a ingestão dos fluidos venenosos, eliminados pelos seus adversários, e que vem absorvendo, piorando o estado ao somar-se aos demais fatores de desequilíbrio. Depois da ligeira reflexão, silenciosa, acentuou. Ele necessita, porém, de sobreviver. Não deu mais explicações, exceto informando. Sem que recupere a lucidez, terá uma longa existência vegetativa de reparação. Olha. Nossa. Os espíritos sabiam que ele não ia morrer, que ele não ia desencarnar, né? E que dali para frente ia ter uma vida vegetativa, como se fosse um resgate, né? Pelos males que ele cometeu, né? Pelo menos quando ele desencarnar. Imagina se ele viesse desencarnar nesse momento, com aqueles espíritos ali. Pelo menos ele ainda teria uma chance ainda estando na Terra. Para alguns pode parecer um castigo, mas na verdade também é um jeito de ele se reparar também, né? Dos males que ele fez. Ó, ato contínuo cercou-lhe dos litigantes condensados o perispírito, até permitir-se percebido pelos algozes e pôs-se seriamente a dialogar com os mesmos. Reconheço, afirmou com tonalidade bondosa na voz, as justezas das vossas argumentações em referência ao paciente. No entanto, a aplicação da justiça compete a Deus, que conhece em profundidade cada um de nós. Jamais saberemos como corrigir alguém quando dominados pelo ódio e desejo de vingança. Nosso jovem é leviano, vem cometendo crimes hediondos, sem dúvida. Arrebatá-lo pela morte não será igualmente um crime perverso e sem justificativa, porque o mal de maneira alguma se insere no contexto da vida. Considerando-se, portanto, as circunstâncias vossas disposição de discipliná-lo, de retê-los no além-túmulo a fim de apressardes a sua punição violenta, a leis soberanas, porque ninguém tem o direito de tomar as mãos na crave da justiça. Furibundos, ambos reagiram, enquanto outros agitados entregavam-se à gritaria, tentando gerar perturbação. Não necessitamos de juiz estrangeiro, revidou um deles. Conhecemos as nossas leis e por elas pelo Alcorão, assim como através da Sharia, sabemos conduzir-nos, aplicando as chibatadas correspondentes ao crime. Eles ainda achavam que iam punir de um jeito ainda como se fosse humano, né? Que era a crença que era a eles crença tinham. deles. E são vários os crimes de desonra e degradação de vidas por ele cometidos. Portanto, na terra, punidos com a pena de morte, o que estendemos até aqui. Agradecemos a interferência de cristão em nossas decisões, permitindo-nos continuar com nossos propósitos, porquanto estamos dentro da lei. Isso poderia parecer correto ao vitrou benfeitor absoluto. Nada obstante, o Alcorão também fala da misericórdia, e que somente ali é justo, benevolente e sábio, podendo perdoar os mais perversos infratores. Maomé reconhece a grandeza de Jesus na sua doutrina, portanto a verdade tem caráter universal, e no caso em tela não suporta a interferência seja por intermédio de muçulmanos ou de cristãos, mas que seja baseada nos sentimentos da misericórdia e do amor, ambos de caráter divino, portanto iderrogáveis. Porque nesse caso a justiça divina, o equilíbrio do universo já tinha, digamos, entre aspas, decidido Sim. que ele estaria ali por um longo tempo em estado vegetativo, mas no corpo carnal. Isso. Né? Então não caberia a outros espíritos ali, inimigos dele, fazer com que ele desencarnasse para os castigar, para o castigar ali conforme a religião deles pregava, mesmo porque a religião é uma coisa da terra, do plano físico, né? E a justiça divina, ela é universal em todas as dimensões, em todos os planos. Era isso que o guia espiritual tentava conversar, né? Era disso que ele tentava convencer esses espíritos vingativos que estavam ali ao redor dele. Continuando aqui, ó. Compreendemos perfeitamente a vossa dor como de outros tantos. Ele campeando em toda parte nesses tormentosos dias que enfrentamos.
Somente a sabedoria divina conhece a razão para tudo quanto vem sucedendo, desde o momento do infausto acontecimento sísmico. Comovendo-nos o sentimento de solidariedade dos países de diferentes partes do mundo aqui presentes, contribuindo em favor das vítimas da ocorrência terrível. Nenhuma preocupação com a crença moral, a conduta dos que se encontram em aflição. Há em todos o saudável desejo de ajudar, de demonstrar amor e respeito pelo sofrimento do próximo. A mesma atitude solidária estabelece além das formas físicas sob o égide do amor. Desde que estáis insensíveis à compaixão, apelamos para a misericórdia de que todos necessitamos diante de Deus. Por acaso considerai-vos isentos de erros? Atrevastes a caminhada terrestre sem haver descontraído dívidas ou gravemente antes as situações penosas dos outros? Deste modo, fazei o perturbador da vossa paz conforme gostaríamos que fizesse em relação a vós outros, caso estivéssemos no seu lugar. A palavra era repassada de imensa compaixão e ternura, envolvendo em dúlcidas vibrações da harmonia os agressores, que ficaram ali algo aturdidos momentaneamente e logo retornando ao ataque. Ofereci-vos a bênção da caridade para com o criminoso e reages, voltou a afirmar o mentor. Agora vejo-me na contingência de apelar para outros recursos de que podemos dispor em situações como essas. Silenciando, pôs-se a orar em profunda concentração, no que o acompanhamos de bom grado. Suavemente uma claridade o envolveu e Ana, que continuava com o archote na mão direita erguida, depô-lo no solo, acercando-se de ambos dentro da luz superior. Abraçou com bondade enquanto o médico desligava o espírito submetido às pressões do adversário. Subitamente os dois adversários foram dominados por estranho topor e amparados pela enfermeira espiritual. Foram colocados no solo a fim de serem transferidos por generosos auxiliares, convocados mentalmente pelo Dr. Charles, que então aplicou energias saudáveis no enfermo em estado comatoso. Vimos o encaixar do espírito no corpo e logo depois um esterto sacudiu-o todo, transformando-se em uma convulsão. Eles falaram, né? Ele sobreviverá, informou o médico sábio. Receberá os recursos hábeis e em breve poderá ser transferido para o lar, onde experimentará a longa trajetória de recuperação moral. Ou seja, ele não faleceu mesmo, né? E ali dali em diante ia começar, né, a trajetória de recuperação moral dele, através, como eles falaram aqui, que ele ia ficar em estado vegetativo, né? A nobre senhora desencarnada, muito comovida, agradeceu ao Esculápio espiritual e abraçou o neto querido. O Esculápio é o médico. O médico, isso, o médico espiritual. E abraçou o neto querido. Quando retornávamos para os labores sob nossa responsabilidade, e porque me parece oportuno, pedi licença e interroguei. Pelo que depreende o adversário espirituais tramavam a desencarnação, não é verdade? Sempre bondoso e atento, o orientador respondeu. Podemos chamar essa agressão como uma tentativa de homicídio espiritual. Interessante esse termo. Isso ocorre com frequência? Interroguei-o surpreso. Sim, esclareceu, com mais frequência do que se imagina. Nunca devemos esquecer que este é o campo das causas, o mundo espiritual, onde se originam as aflições e feitos que se materializam na Terra. Fontes de sublimes inspirações também originam reações devastadoras, quando seus autores encontram-se nas faixas primárias de evolução. Em colônias de dor e de sombra, mentes perversas elaboram programações diditosas que inspiram os deambulantes carnais, insensibilizando-os e auxiliando-os nas suas variadas aplicações. Eles ficam elaborando planos, né, para prejudicar os inimigos deles, né, que eles acham que são inimigos deles. Do mesmo modo, né, que faziam quando encarnados. Isso, não continua é normal. O espírito desencarnou que ele muda a sua frequência de pensamento. Cada um continua sendo aquilo que é quando encarnado, ou Isso. aquilo que está se esforçando para ser quando encarnado, Sim. né? Quem se esforça para manter o pensamento límpido, controla seus desejos de vingança, seus sentimentos negativos, inveja, rancor, ao desencarnar, vai continuar conseguindo controlar tudo isso e não
fazer o que eles estão fazendo e quer continuar tentando praticar uma vingança e contraindo mais dívidas ainda com o universo, né? Porque se eles cometem atos que prejudicam o próximo, eles estão aí ficando em dívida, porque não estão fazendo a própria evolução. Aquela história que a gente fala de cuidar de si mesmo, né? Eles também não estão cuidando de si mesmo, porque eles estão preocupados com o outro, com a vingança. E olha pra você ver, em parcerias psíquicas, hipnotizam aqueles com os quais conviveram na esfera espiritual. Esses desalmados perseguidores do bem utilizam-nos com uma frieza que nos choca, procedente deste modo das suas construções mentais devastadoras. Detido do espírito encarnado nas malhas vibratórias dos seus desafetos, em razão dos comprometimentos morais para com eles, torna-se sujeito às suas injunções infames, experimentando dores acerbas que podem provocar no corpo desastres orgânicos. A mente é portadora das energias que se movimentam através da aparelhagem carnal, e quando são deletérias, produzem efeitos compatíveis. Da mesma forma que uma emoção forte em estado de vigília danifica o organismo e provoca distúrbios muito graves na maquinaria fisiológica. Aqueles que têm lugar durante o parcial desprendimento pelo sono, pelo coma ou pelas situações equivalentes, repercutem nas células, danificando-as e harmonizando as defluentes alegrias e bênçãos que vivenciam. Por isso, quando a gente vai dormir, é bom sempre pedir, né? Proteção. No momento do... que todos nós desdobramos, ou seja, saímos do corpo no momento do sono, né? Então a gente não sabe quem que a gente vai encontrar do outro lado, né? Se é um desafeto, se é um amigo, se é um espírito de luz que vai ajudar, porque, querendo ou não, todos nós temos obsessores, né? Então a gente tem que sempre se preparar mesmo quando vai dormir, né? Fazer uma oração, uma proteção. Enviar esse pedido a quem você acredita que te protege espiritualmente, ao anjo da guarda, ao guia, ao mentor, seja lá como o nome, né? Isso. Qual o nome que você der a ele. Tudo quando ocorre na soma procede da psique, portanto do espírito que é o condutor do carro material. Nossos irmãos, embora vinculados à doutrina muçulmana, conhecem a realidade da vida após a morte e comportam-se qual ocorre também com incontáveis cristãos desencarnados e inumeráveis cidadãos comuns, crentes ou não na imortalidade. Não são poucos aqueles que se aperfeiçoam em comportamentos perniciosos antes da reencarnação, a fim de poderem dar-lhes expansão durante a sua jornada orgânica. A realidade é a mesma, variando as formas de exteriorização, assim facultando que todos estejamos envolvidos pelas suas poderosas manifestações. Mais uma razão para que sejam divulgados os conteúdos imortalistas e todas as criaturas, para melhor poderem conduzir-se enquanto vige o período da reencarnação. O conhecimento da verdade é libertador, porquanto se inculpe no pensamento e nas ações, orientando o ser no seu desenvolvimento iluminativo. Nesse interim, chegamos à nossa área de atividades habituais e prosseguimos no atendimento aos irmãos desesperados, que a morte surpreendera sem aviso prévio, e que, mergulhados no fascínio do corpo, nunca se deram permissão para reflexionar em torno de uma inevitável presença da morte. Quer comentar? Eu achei... Terminou o capítulo 11? Acabou o capítulo 11. Eu achei bem interessante 2 pontos, né? Um deles é quando o espírito do moço que estava em coma, estava sendo atacado pelos espíritos vingativos, volta para o corpo. Quando eles encaminham os espíritos vingativos para outro lugar, e o espírito volta. Você lembra o que aconteceu? Eles estavam segurando ele, né? Daí deu um choque, ele teve tremor, uma convulsão. né? Isso. Teve um tremor, uma convulsão quando ele voltou. Isso, e os médicos falaram, agora ele vai voltar, agora ele vai se salvar, né? Isso me lembrou algumas coisas que as pessoas antigas contam, que às vezes quando a gente dorme... Ele sobreviverá. Isso, foi isso mesmo, né? Um tremor aí que isso, experimenta uma longa trajetória de recuperação, deu um espasmo, né? Aqui, ó, sacudiu o corpo todo e transformando-se em uma convulsão. Logo que começou a se encaixar o espírito, quando afastou aqueles espíritos ruins dele, né? Isso lembra quando a gente vai dormir, que às vezes você está começando a pegar no sono e parece que você cai.
de Amingá, né? As pessoas antigas, quando eu era criança, me falavam assim que isso era porque o espírito estava ali desencaixado do corpo, ou saindo, ou voltando do corpo. No caso, se você está começando a dormir, você vai saindo, né? Com que fala aqui. Então, me lembrou, porque é muito, muito parecido aí o que aconteceu, né? Sim, sim. E o segundo ponto é a reflexão de como é importante a gente cuidar dos nossos pensamentos, né? Para não se ligar aos pensamentos aí perniciosos dos irmãozinhos desencanados, infelizes, que possam estar com um pensamento de vingança dirigido a nós, ou de rancor, ou até mesmo de agressão. Você vê que eles emanavam fluidos ao coração do rapaz em coma para que ele desencanasse, para que o coração parasse. Funcionava como se fosse um veneno, uma dizer igual que cita aqui, né? E então a gente vê como é importante, né? É claro, aí o rapaz, no caso, ele estava em coma. Mas a gente mesmo consciente no dia a dia, nós também podemos sofrer ataques, por que não? Né? Ninguém é perfeito. Mas como é importante essa tentativa de se melhorar, de controlar os seus pensamentos sempre na positividade, né? Espantar os pensamentos negativos, substituindo por algum positivo, uma lembrança boa, ouvindo uma música que te deixa alegre. E também é uma coisa que ajuda muito a gente com esses pensamentos positivos, são reflexões diárias. Você parar um pouquinho ali no dia para pensar uma coisa boa, algo que você possa melhorar naquele dia. E nós tentamos fazer isso, nós também estamos buscando essa evolução, não somos perfeitos. E a gente convida todo mundo a nos acompanhar nisso nas nossas mensagens diárias, que elas são uma reforma íntima dia a dia, junto com você, nossa e sua, pra gente caminhar junto, tendo aí sempre boas reflexões todos os dias, exatamente para substituir aquelas preocupações recorrentes, os pensamentos negativos, pelas reflexões nas mensagens do dia, que também estão na nossa playlist de mensagens do dia. Todo dia uma mensagem. Quem quiser acompanhar as mensagens antigas, vai ter ali muito tempo de vídeo para você ir de um vídeo para outro, ficar ouvindo as mensagens. Então, quando precisar de algo positivo, quando você não estiver conseguindo tirar pensamentos que não são bons da sua mente, dá uma olhadinha nas nossas mensagens do dia, ouve as mensagens antigas, ou a mensagem da data presente ali. Nós esperamos que isso ajude a vocês, porque é o que nos ajuda também. Isso, o intuito do canal, até vamos dizer assim, o slogan, a continuação do nome do canal, Mundo de Regeneração, Conhecimentos da Transição Planetária, né? O meu livro veio muito a calhar, o próprio tema, a transição planetária, veio muito a calhar, porque é isso mesmo que a gente passa, tenta mostrar um pouco dos conhecimentos que podem nos levar nesse momento que estamos vivendo, que é a transição planetária, e para um mundo novo, que é o mundo de regeneração, que também é o nome do canal, que é o mundo novo que nós estamos tentando almejar, né? Que seria o próprio planeta, só que numa fase melhor, né? Vamos dizer assim. Porque esses conhecimentos são os que nós buscamos, né? E vamos aqui reproduzindo e aprendendo também com vocês. Então, por isso, conhecimentos da transição planetária rumo ao mundo de regeneração. Isso, quem quiser também entender um pouco mais, tem aquela playlist muito legal, né, do projeto Mundo de Regeneração, né, que está muito bem explicadinho lá, desde transição planetária, data limite, pluralidade dos mundos, tem tudo lá certinho, e depois ainda tem os depoimentos, explica o que é o projeto Mundo de Regeneração, né, que é esse projeto que a gente criou no canal, e mais os depoimentos de amigos nossos da espiritualidade, outros que também vão enviar material pra gente, que estaremos colocando aí, cada um dando o seu ponto de vista de como será o mundo de regeneração e o que cada um de nós podemos fazer, né, para melhorar e para poder adentrar nesse mundo novo, né, chamado de mundo de regeneração. Sim, estamos aprendendo e amigos aqui nos ensinando também e compartilhando com você, né? Tá tudo aqui no nosso canal pra gente ir seguindo juntos, bastante conteúdo aí positivo que a gente espera que ajude, como nos ajuda também, que ajude a você. E gratidão por apoiar nosso canal, aí um simples
curtir, que vocês deixam aí, é um apoio muito grande, se inscrevendo, ativando o sininho para receber sempre a notificação de que há vídeos novos, leituras novas. Isso é um apoio enorme e do qual nós somos muito gratos, para que nosso canal possa estar aí sempre em vigor, sempre possamos estar aqui sempre atuantes. E o próximo capítulo vai ser o capítulo 12, né, Vanessa? Que o título é A Vida Responde Conforme Programada. Vamos continuar então no próximo vídeo a leitura do livro Transição Planetária de Divaldo Franco, com a mensagem do espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Contamos com você, aguardamos então no próximo vídeo. Gratidão e até o próximo vídeo então. Até lá!